Bom dia, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro diário. É com muito carinho que vamos iniciar o nosso dia com o nosso coração sereno. Vamos por uns minutinhos, deixar um pouquinho de lado os problemas, as dificuldades, as coisinhas do nosso dia que nos deixam ansiosos para resolver. Vamos deixar esses minutinhos para serenar o nosso coração, deixar essas preocupações de lado para nos concentrar aqui no ensino que o Evangelho tem para o nosso coração, para a nossa alma. Neste momento, que Jesus se faça presente no coração de todos nós, de todos os irmãozinhos, de todos os lares da nossa fraterna humanidade, porque estamos aqui como filhos que almejam acolher um ensino do Evangelho, um ensino da palavra do nosso guia, do nosso modelo que é de Jesus. Queridos amigos e amigas, hoje vamos lá para o capítulo 13 do Evangelho para refletir sobre a passagem O Óbolo da Viúva. Bom, lendo essa passagem, ela abre muitos ensinos para todos nós. Então vamos nos questionar aqui, vamos refletir sobre o fundo dessa passagem, começar a nos questionar. Quantas vezes já passou pelo nosso pensamento, pelo nosso coração, certas frases assim: ah, se eu tivesse mais dinheiro, aí eu ia ajudar. Ah, se eu tivesse na minha mão aquela fortuna, todo aquele dinheiro, eu ia fazer essa obra no bem, eu ia ajudar não sei quem, eu ia fazer tudo isso de bom. Aí outras vezes passa assim pelo nosso pensamento: ah, mas eu não tenho tempo para ajudar, então eu não posso. Ah, mas eu não tenho condição, eu não tenho os meios. Eu queria fazer a caridade, mas não tem como. Então eu não tenho os meios, eu não tenho as opções ali. A gente às vezes passa isso na nossa cabeça. Eu queria ajudar, mas eu não tenho oportunidade. Eu queria fazer aquilo no bem, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho as oportunidades, eu não tenho nem ideia do que eu posso fazer. Quantas vezes isso já passou pela nossa casa mental, pelo nosso pensamento? Contudo, nós nos esquecemos da jornada de Jesus. Nós realmente nos esquecemos da jornada do Mestre. Jesus, as mãos mais puras que já esteve aqui na terra, que já esteve conosco, não segurou rios de dinheiro. Jesus não nasceu em berço de ouro. Jesus não deteve fortuna, não teve ouro em suas mãos. Jesus não teve nada, digamos assim, de muito grandioso materialmente. Contudo, ele fez a maior obra de transformação divina aqui na Terra. Jesus não deteve nenhuma fortuna, nada. E mesmo assim, ele fez a obra, a maior obra de transformação no bem que a nossa terra já teve. Olha isso para nós pensarmos. Às vezes a gente diz assim: ah, mas eu não tenho condição, eu não tenho que ser. E Jesus? Jesus não teve nada materialmente, e hoje a nossa condição, digamos assim, material, é ainda tudo mais fácil para nós. Olha lá naquela época, olha os apóstolos, os discípulos do Cristo, o tanto que para eles era lógico, né, que cada etapa da terra demanda um tipo de prova para poder alcançar um progresso. Naquela era aquela condição, mas mesmo assim, naquela condição, não tendo nada, para eles poderem falar do Evangelho, falar da Boa Nova, eram dias de viagens a pé, indo de uma cidade a outra, o quanto eles eram perseguidos, o quanto que para eles era muito mais difícil, demandava muito mais sacrifício. A gente precisa lembrar desses momentos. Joana de Anjos, em um de seus livros, ela traz uma mensagem que ao fundo é o seguinte: sempre quando a gente acha que não consegue fazer algo, que a gente não consegue, que a gente não vai conseguir fazer, ajudar ou até nos transformar em alguma coisa, vamos nos lembrar de quem conseguiu
e de quem fez, e às vezes em condições que demandavam até mais sacrifício do que a nossa. Joana de Ângeles diz que é muito importante a gente se lembrar sobre essas pessoas que conseguiram, porque isso nos dá esperança, nos dá coragem de falar assim: eu consigo. Olha só, hoje a nossa situação da Terra já está num progresso, já não tem tanto mais brutalidade quando tinha lá na época dos discípulos, porque quem falasse do reino de Deus, quem seguisse o ministério de Jesus, era perseguido, apedrejado e queimado. Agora era para nós, para todos nós, como já é diferente. Todos nós temos na nossa palma da mão, os meios de servir, de ser útil. Jesus, ele não deteve nada disso, inclusive em um momento, ele vira ao céu e diz: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, Jesus diz assim: eu não tenho nada material, não tenho nada para dizer que é meu. Mas mesmo assim, ele foi lá e fez a maior obra de transformação no bem que a nossa terra teve. E hoje nós estamos aqui, temos condições, temos os meios, às vezes na palma da nossa mão, e nós não fazemos o mínimo da caridade, o mínimo de servir ao bem, porque focamos em tudo que não conseguimos alcançar. Às vezes a gente tem um cadinho esse jeitinho de focar naquilo que a gente não consegue, em vez de olhar para todas as ferramentas que estão em nossa mão e todos os meios que nos convidam a exercer, sobretudo, a caridade moral. O nosso evangelho de hoje nos diz: não é apenas com ouro que se secam, que se podem secar as lágrimas. Porque às vezes a gente pensa que é só com dinheiro, com a fortuna, com questões materiais que se ampara. E aí a gente justifica dizendo: ah, mas eu não tenho condição financeira para amparar, então por isso eu não ajudo. Mas se eu tivesse, eu ajudaria. Às vezes o desejo de ajudar é até genuíno e realmente não se tem os bens materiais para fazer aquilo que gostaria. Mas vamos pensar que todos nós, a exemplo de Jesus, todos nós temos os meios para fazer e para servir no bem. Jesus teve a sua jornada como um exemplo para nós, dizendo assim: eu não tive nada material, não tive ouro, não tive fortuna, não tive dinheiro, e mesmo assim eu servi em nome de Deus, eu servi como encarnação do Verbo Divino aqui, para amparar e ajudar a todos vocês. Então, esse ato, essa jornada do Cristo é um exemplo para nós, por isso é muito importante a gente se lembrar sempre da jornada de Jesus, nosso guia e nosso modelo, que é um exemplo vivo para nós. Veja só, ele não deteve nada. E nós aqui nós temos os meios. Nós temos o meio de, através da prece. A gente não ampara somente com bem material, somente com dinheiro e com fortuna. A prece, todos nós podemos realizar uma prece. Às vezes a gente não consegue ajudar aquele irmãozinho materialmente, porque realmente não falta-nos condição. Mas a gente pode ajudar através da prece. A gente pode direcionar uma prece a ele, um pensamento bom a ele. A gente pode amparar através do abraço, que dá aquela consolação, através da palavra, através do verbo que traz esperança aos nossos irmãos, através do olhar dócil, do olhar empático. A forma de fazer a caridade, a forma de fazer o bem, está dentro do nosso coração. Todo aquele que deseja fazer o bem, todo aquele que deseja fazer a caridade e amparar, ele sempre vai achar os meios, porque nem sempre ele vai focar nas coisas materiais. Ele vai ver o que está ali ao meu alcance. Será que um conselho ajudaria? Será que uma palavra de esperança que eu vou ali doar para aquela pessoa vai acender a fé no coração dela? O tempo, todos nós podemos doar um tempo. O tempo de estar ali, ao lado dela, amparando ela neste momento difícil, é uma forma de doarmos algo. Eis o óbolo da viúva, meus queridos amigos, que é a base da nossa reflexão de hoje. Não é necessário ter rios, fazer muito. Não é necessário a gente querer dispor de muita coisa para fazer o bem.
Eis o óbolo da viúva, às vezes é com pouquinho, é com o que a gente tem, é com o nosso tempo, é com o nosso abraço, é com a nossa palavra. A gente faz o bem. Olha, muitas vezes a gente fica aguardando, esperando as condições para se fazer o bem. Ah, mas eu só vou fazer o bem se eu estiver em uma instituição X, se eu estiver num grupo que é focado nisso. Não, a gente pode fazer o bem em qualquer situação. Como eu sempre digo aqui para todos nós, dentro do nosso lar. Exercendo a paciência, o amor com quem mora conosco. Não adianta a gente almejar serviços, trabalhos, amparos grandiosos se a gente não faz isso no pouquinho. Se a gente não faz isso ali, ó, dentro do nosso lar. Não adianta a gente querer focar só no exterior e falar assim: "Nossa, mas eu vou exercer a caridade só fora, só naquelas coisas grandiosas". Mas às vezes a caridade está nos convidando a ser exercida no pouquinho, no dia a dia, no corriqueiro ali no nosso lar. É assim, se compreendem a mensagem de hoje? Não basta a gente querer almejar os cumes mais altos sem começar fazendo aqui, ó, no pouquinho, no mínimo. E hoje nós temos muito mais condições do que os discípulos tinham lá na época. Hoje todos nós temos digamos assim, né, a rede social nas nossas mãos. Olha só essa ferramenta. Antes os discípulos, para falar da Boa Nova, eles tinham que viajar dias e dias a pé. Hoje, para a gente passar uma mensagem de Jesus, é segundos ali, ó, celularzinho, vai, puf, passa a mensagem. É rapidinho. Olha como que é mais prático, como que está na nossa mão. Quantas ferramentas não temos em nossa mão que nos concedem as formas de servir no bem e a gente não foca nelas? E a gente se esquece, porque o nosso olho tá só lá no grandioso, em fazer isso, fazer aquilo, mas às vezes tá aqui, ó, na nossa mão. Na nossa mão. Eis o óbolo da viúva, dispor do nosso tempo, do abraço, da palavra amiga, da palavra de esperança, de uma prece, de uma oração. Todos nós podemos auxiliar no bem, sobretudo na caridade moral. Nosso Evangelho nos diz hoje: todos podem amparar e ajudar na caridade moral. Queridos amigos e amigas, vamos encerrar nosso Evangelho de hoje levando isso para nossa consciência. Vamos hoje juntos, vamos pensar aqui, vamos juntos hoje, cada um olhar, eu, vocês, olhar o que está a meu alcance ali para eu fazer o bem, que eu não estava prestando atenção. Será que através da rede social compartilhar uma mensagem de esperança? Será que é dentro do meu lar? Alguém está passando uma dificuldade, eu chegar e conversar com essa pessoa? Às vezes ela precisa ser só ouvida. Eu preciso ser só uma escuta para ela se sentir bem, aliviar a dorzinha que está no coração dela. Vamos hoje ver todos os meios que estão no nosso alcance. Parar de focar no que às vezes está muito longe e usar isso como uma justificativa e dificuldade que não dá para agir. Mas vamos ver o que está no nosso alcance. Porque o coração que ele deseja realmente ajudar, ele vê oportunidade servindo bem em toda ocasião e em todas as ferramentas. Tenham todos um excelente dia. Nos encontramos aqui amanhã às 7h30 para mais uma reflexão, para começar o nosso dia com mais uma meditação do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é uma mensagem com muito carinho, com muito amor, do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Que o amor de Jesus se faça presente no coração de todos nós, para que possamos abrir os olhos da nossa alma e ver as oportunidades, as ferramentas que temos na palma da nossa mão de servir em nome do bem. Que assim seja.